Shalom, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Vivian e sou professora da Escola Dominical da Igreja Metodista em Pilares. E esse período nós estamos estudando a série sobre os personagens bíblicos. E no decorrer desse estudo, no decorrer do estudo do Panorama das Escrituras, certamente você já ouviu falar desses personagens que nós já estamos tratando ao longo dessa série. E, na verdade, essa série ela tem por objetivo apresentar o ministério desses homens e mulheres que tiveram uma caminhada espiritual, uma caminhada de fé e que deixam para a gente vários princípios que vão trazer ensinamentos para a nossa vida cristã. Antes de iniciarmos a aula, eu quero fazer uma oração, porque nós vamos estudar a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela vem como revelação para nós através da inspiração divina. Então não vem de mim, não vem do meu conhecimento, não vem do seu conhecimento, vem da revelação que vem do alto. Então nesse momento eu te convido a pedir ao Senhor que dê visão, discernimento, entendimento daquilo que Ele quer nos ensinar com essa aula. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, obrigada por mais essa oportunidade. Obrigada, meu Senhor, porque Tu nos dá a oportunidade de aprender mais da Tua palavra, sabendo que ela é viva e ela é eficaz. Senhor, apresentamos este momento aqui em Tuas mãos. Senhor, nós Te pedimos a luz que vem do alto, a Tua revelação. Te pedimos discernimento do Teu Espírito para compreender os ensinamentos que o Senhor quer trazer para nós através da vida desse personagem, não só desse, mas de todos os outros que temos aprendido nesse novo ciclo da nossa escola. Senhor, te pedimos, leva a nossa mente cativa à Tua obediência e tira todo o embaraço da mente, nos dê completo entendimento nessa aula. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, o tema da nossa aula é Moisés, o libertador de Israel. E sobre o ministério de Moisés é interessante porque há fatos muito emblemáticos que mesmo aqueles que não professam a fé cristã já conhecem ou já ouviram falar. E eu gostaria de dizer que é importante dizer que são fatos, porque mesmo que nós não tenhamos visto ou vivido, eles aconteceram, porque eles estão registrados na Bíblia. E a palavra de Deus, ela não mente, ela não é mentirosa. Ela traz fatos verídicos e verdadeiros que nos inspiram e avivam a nossa fé. Então, vamos falar aqui sobre Moisés, do qual nesse estudo nós estamos o chamando de libertador de Israel. O nascimento de Moisés, a vida dele antes do exercício do chamado, as 10 pragas do Egito, a passagem do Mar Vermelho, os 10 mandamentos, são alguns dos eventos que marcaram a vida desse homem de Deus, que ele foi criado como príncipe, mas com a condução de Deus ele se tornou libertador de um povo. E certamente nós podemos afirmar que Moisés, ele foi um homem semelhante a nós, porque Moisés viveu e enfrentou inúmeros conflitos internos, desafios pessoais, como medo, frustrações, inseguranças, mas ele também experimentou as alegrias e as vitórias com a comunhão com Deus onipresente, porque o Senhor em todo tempo esteve com ele, em todo tempo, garantindo cada promessa que estabeleceu através da vida dele e que estabeleceu para ele. E eu quero começar introduzindo, falando um pouco sobre a vida de Moisés. Toda a vida de Moisés ela é relatada em 4 livros da Bíblia. O livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E é importante a gente destacar que o autor desses livros, a autoria desses livros,
é atribuída a Moisés e é chamado ao Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. É importante a gente entender qual o contexto que Moisés nasceu e viveu o ministério dele. Moisés, o povo antecessor a ele, ao partirem rumo ao Egito, eles foram escravizados e submetidos a trabalhos extremamente forçados durante longos anos. E é nesse contexto que Moisés nasce, mesmo sem saber o que estava acontecendo com o seu povo. E a sua chegada ao mundo, ela é marcada por um período muito dramático, porque havia uma dominação muito grande do rei Faraó, e nós podemos constatar isso lá no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 8, onde ele desprezava o povo dos filhos de Israel, por considerar esse povo muito mais numeroso que o seu reinado. Então, lá no livro de Êxodo, no capítulo 1, fala desse processo, desse período, onde Faraó oprimia o povo. Ele oprimia o povo de uma tal forma, porque ele considerava o povo de Israel uma grande ameaça. Olha aqui no capítulo 1, no versículo 8. Entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então o povo de Israel representava uma grande ameaça para o Faraó. E o rei, como uma das formas de eliminar o povo, ele publica um edito. Um edito é uma lei. Ele publica uma lei na qual ele determina a morte de todos os filhos homens dos hebreus, que todos os filhos nascidos homens, eles fossem lançados ao Nilo. Então, ele enviou as parteiras para poder observar, para poder constatar e cumprir o mandato dele de eliminar os filhos nascidos homens. E é interessante que quando a gente vai estudar, se aprofundar mais, né, a gente vai entender que as parteiras, elas desobedeceram a Faraó e alegavam que as mulheres hebreias já tinham tanto costume, elas tinham tanto conhecimento sobre parto, nascimento, que não dava tempo. Quando elas chegavam, os bebês já tinham nascido, enfim. E Moisés, ele nasce nessa época. Ele nasce nesse período, um período extremamente dramático. Eu posso aqui imaginar como deve ter sido o finalzinho da gestação da mãe dele, Joquebede, a mãe biológica. E foi um período muito dramático, mas é importante a gente destacar que os pais de Moisés, eles eram servos do Deus Altíssimo. Então, apesar de toda a insegurança, incerteza, eles tinham a fé. Eles tinham a confiança de que algo o Senhor ia designar ali naquele momento. O Senhor iria entrar com algum escape, com algum livramento sobre a vida deles, porque eles eram um homem e uma mulher de fé. Então, eu posso afirmar aqui que Joquebede, ela foi muito ousada diante da presença do Senhor. Ela verdadeiramente foi tomada de muita ousadia, de muita fé e muita coragem. Porque quando ela concebeu e quando ela deu à luz a Moisés, ela vendo que se tratava de um menino muito formoso, e ela não podia escondê-lo por mais tempo. Ela conseguiu escondê-lo, mas não daria, porque o menino crescia, o menino chorava, o menino se desenvolvia. Então ela o toma e, contrariando o decreto que ordenava a morte do bebê,
ela o coloca no Nilo. Só que ela não coloca ele no Nilo para a morte, ela coloca ele no Nilo para a vida, porque ela entendia que havia um propósito através da vida de Moisés, através da vida daquele bebê. E é interessante que o livro, as escrituras não relatam que esse bebê já era nomeado, ele era um bebê. A Bíblia relata bebê. O nome Moisés a gente vai saber, conhecer depois, ele vai ser nominado Moisés depois desse processo. E é interessante porque o autor de Hebreus, lá no livro de Hebreus 11, 23, ele relata firmemente a fé dos seus pais. Lá naquele livro que fala dos heróis da fé, e aí fala sobre a vida de Moisés, sobre a confiança dos seus pais, que não deixou o decreto do rei, não os deixou amedrontados, não os deixou sem rumo. Eles tinham uma firme convicção de que algo ia acontecer, algo da parte de Deus ia acontecer. E essa passagem, ela nos inspira. Ela nos inspira porque em meio a situações difíceis, em meio a situações de adversidade, nós precisamos ter a firme confiança que Deus vai entrar com providência. Nós não sabemos como, porque os planos dele são maiores do que os nossos. E nós temos uma visão limitada, nós temos uma capacidade limitada para prever aquilo que o Senhor vai fazer. A nós cabe confiar de que algo ele vai fazer, porque ele trabalha em favor dos seus. Ele trabalha em favor de uma oração, porque não existe oração sem resposta. Mesmo que a resposta não seja aquela da qual nós esperamos, mas há uma resposta. Então, o livro de Hebreus ele deixa claro essa atitude dos pais de Moisés. E o que Joquebede fez? Ela então coloca o bebê em uma cesta protegido. Ele coloca ele no Nilo e ele está protegido dentro de uma cesta, dentro de um lugar. E esse bebê ele foi encontrado pela filha de Faraó. A filha de Faraó não tinha filhos e ela se banhava no Nilo quando ela viu aquele cesto e ela resgatou. E é interessante como o Senhor ele vai preparando todo o cenário, como ele vai preparando as estratégias dele. Ao ponto que Joquebede colocou Moisés dizendo isso porque nós já conhecemos ele, mas até então ele não tinha, a Bíblia não relata um nome. Ao ponto que Joquebede colocou o bebê no rio, no Nilo, dentro de um cesto, a sua irmã mais velha, Miriam, ficou observando, ficou espiando. E Miriam teve uma perspicácia muito vinda de Deus, muito vinda do alto, né? Que ela logo conseguiu, quando viu que a filha de Faraó resgatou o bebê e viu que aquele bebê era bem pequeno e que ainda não tinha idade ainda de ser desmamado. O que fazer? Aquele bebê precisaria de uma ama de leite. E Miriam rapidamente consegue que a sua mãe fosse a ama de leite de Moisés, do bebê. Então, Joquebede, o Senhor articulando todo o processo, então Joquebede pôde cuidar do seu bebê, mesmo sem a princesa saber que se tratava de mãe e filho. E, mais uma vez, eu posso afirmar que certamente o Senhor ouviu a oração dessa mãe. Certamente ele ouviu. E ao ser terminado o tempo do desmame, o bebê retorna para a família egípcia. E aí ele passa a ser filho da princesa, da filha de Faraó. Então, nesse momento, nesse período, ele é nominado. Ela escolhe o nome de Moisés, conforme está lá no livro de Êxodo 2b, que significa, porque das águas o tirei. Então, podemos também aqui refletir que as dificuldades que se apresentam, elas não podem apagar as promessas de Deus.
Pois o Senhor, lá no livro de Atos 7,35, o Senhor disse e garantiu que enviaria um libertador. E esse libertador era Moisés. Então Moisés, ele cresce com toda sorte de riqueza dentro do palácio. Ele é educado como um nobre na cultura, nas artes bélicas, na ciência dos egípcios. Ele se torna um príncipe muito poderoso em palavras e obras. Está lá no livro de Atos 7,22. E quando já adulto, Moisés ele demonstrou se importar com seu povo de origem. Quando, ao defender um hebreu que estava sendo espancado, ele acabou matando esse agressor egípcio. Só que Moisés pensou que ninguém tinha visto o que aconteceu. E no outro dia, quando ele tentou intervir numa discussão entre dois hebreus, um deles o acusou de assassinato. Então essa passagem da vida de Moisés, ela foi um divisor de águas para a vida dele. Porque está lá no livro de Êxodo 2, do 11 ao 14. Foi um divisor de águas, porque foi nesse período, diante desse fato, que Moisés foge. Moisés foge, ele temeu ser morto e ele fugiu. E Moisés encontra refúgio, ele ficou no deserto e lá depois ele encontrou refúgio em Midian, onde ele conheceu Jetro, que nós podemos dizer que foi o mentor espiritual dele, e ali ele se casou com Zípora, que era filha de Jetro. E nós vamos agora falar sobre o ministério de Moisés. Moisés, quando ele estava sendo pastor de ovelhas lá em Midian, foi ali o momento onde Deus se revelou a ele e convocou verdadeiramente para liderar o povo de Israel em sua libertação do Egito. Então, quando ele estava pastoreando, ele foi quando o Senhor se revelou a ele. Quando o Senhor se revelou através de uma sarça ardente, lá no livro de Êxodo 3. Lá no livro de Êxodo 3,7 diz: disse ainda ao Senhor, certamente... Não, Êxodo 3,4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então aqui o Senhor se revela a Moisés o chamado, convocando ele para essa obra grandiosa que ele tinha através da vida dele. E é interessante porque nesse mesmo capítulo o Senhor apresenta compaixão com o povo que perecia no Egito, porque o Deus que nós servimos, ele não é indiferente. Ele não é indiferente ao sofrimento dos seus. Quando o Senhor chama, ele também garante a presença o tempo todo. Versículo 11 e 12 do capítulo 3, Deus enviava Moisés e garantia a ele a capacitação necessária, porque naturalmente, o chamado, ele apresenta medo, ele nos impõe um medo do desconhecido, um sentimento de incapacidade. Isso também aconteceu com Moisés e fez com que ele relutasse. A promessa era muito grandiosa, assim como os desafios, porque um grande desafio para Moisés era além de libertar o povo, ele teria que enfrentar o rei do qual ele conhecia. Então isso aqui a gente pode ver lá no capítulo 3 do livro de Êxodo. Então, ao passo que Moisés se entregava ao Senhor, o Senhor realizava feitos extraordinários, e assim acontece com a nossa vida também. Ao passo que a gente se entrega ao Senhor e confia nele, ele nos usa poderosamente para executar a obra dele, executar feitos extraordinários, porque isso não vem de nós, isso vem do Senhor. Então, através da vida de Moisés e na vida dele,
Como exemplo, tem o bordão que se transformou em serpente, diante da incredulidade do povo, porque o povo também não cria na presença do Senhor, na vida de Moisés. Lá em Êxodo 4, a gente pode constatar isso. E Moisés, diante da grandiosidade da obra, como eu falei anteriormente, ele também temia o Senhor. E ele levantou-se com ira. E ele temia o Senhor, e o Senhor levantou-se com ira e designou Arão para juntos cumprirem o ordenado, porque Moisés temeu. Moisés também recuou, e o Senhor instituiu o irmão dele, Arão, para essa caminhada, para cumprir esse ordenado. Então, depois de 40 anos pastoreando ovelhas, Moisés retorna ao Egito para confrontar Faraó e pedir a liberação do povo hebreu, como o Senhor ordenou. O Senhor ordenou isso quando fez o chamado. Naquela ocasião, Moisés já tinha 80 anos de idade, então a idade não é impedimento para a obra que o Senhor tem a fazer através da nossa vida. O Senhor não olha para o nosso tempo cronos, o tempo nosso, Ele não olha. Ele tem o tempo dele, Ele estabelece, e a forma é o Senhor quem estabelece. Então Faraó, ele se opôs ao pedido e desprezou o Deus de Israel. Tudo aconteceu conforme o plano soberano de Deus, porque nada foge ao controle dele. E muitos anos antes, o Senhor já havia prometido a Abraão que ele julgaria a nação que havia de dominar e oprimir o seu povo, lá em Gênesis 15, do 13 ao 14. Então Deus demonstrou através de Moisés e Arão sinais do seu poder, tanto aos egípcios quanto aos hebreus, porque eu falei anteriormente que os hebreus também duvidavam desse poder, do poder desse Deus através da vida de Moisés. E Deus, então, ele envia uma série de 10 pragas, que significavam o juízo dele sendo derramado sobre a nação do Egito, que o rejeitou, o seu rei e seus deuses. Podemos ver lá no livro de Êxodo 7, capítulo 7. E as pragas, elas foram em ordem na ordem de ocorrência. A primeira foram as águas se tornando sangue. A segunda, a praga das rãs. A terceira, a praga dos piolhos. Quarta, a praga das moscas. Quinta, a peste dos animais. A sexta, as úlceras. A sétima, a chuva de pedras. A oitava, gafanhotos. A nona, trevas. E a 10ª foi a morte do primogênito. Essa última praga, o Senhor apresenta a aliança com o povo através do sangue. Foi instituída a Páscoa. Êxodo 12. Para que a morte não chegasse à casa dos filhos de Israel, era necessário passar o sangue de um cordeiro sem defeito nos umbrais das portas e janelas. Então é o Antigo Testamento apontando lá para Jesus. Lá para Jesus. Porque o que aconteceu na cruz é exatamente esse episódio. Então o sangue ali para o povo hebreu, ele representava a salvação. Porque aonde tivesse a marca do sangue, o anjo da morte não podia entrar. Não podia chegar. E esse dia, ele se tornou um memorial. Ele se tornou um memorial, um memorial perpétuo, tanto para o povo hebreu, naquela época, como hoje é para nós. Porque esse cordeiro, ele representa a salvação e é Jesus Cristo. Porque o sangue nos lavou e nos redimiu. Glória a Deus. Aqui no livro de Êxodo 14. Este dia vos será por memorial e o celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações e celebrareis por estatuto perpétuo. Então é perpétuo porque o Senhor já apontava o que ia acontecer. E hoje, 2021, nós celebramos a morte do Cordeiro que viveu. E após o envio de consecutivas pragas que apontavam para o poder de Deus de Israel, Faraó deixou que os israelitas saíssem do Egito.
Só que após a saída, Faraó ainda tentou persegui-lo. Depois disso, o povo partiu em direção ao Sinai, sendo alimentado pelo maná que Deus enviava do céu. Não faltava nada. O Senhor supria toda a necessidade do povo, não permitindo que nada faltasse. Podemos comprovar, constatar lá no livro de Êxodo 17, do 21 ao 22. E foi ali no Sinai que Moisés recebeu de Deus a lei, lá em Êxodo 20. Ele ficou durante 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, a fim de receber as tábuas da pedra contendo os 10 mandamentos. E mesmo vendo o poder de Deus e a soberania, Faraó não desistiu dos hebreus, não. Não foi fácil, não foi simples a caminhada de Moisés conduzindo o povo. E como em outros momentos, Deus endureceu o coração de Faraó, que se arrependeu da permissão que ele deu aos hebreus de seguir, e ele os perseguiu. Provavelmente ele acreditou que os israelitas ficariam encurralados pelo mar. E aí eu retorno a falar que é o Deus que nós servimos, ele é extraordinário. Ninguém previa, ninguém imaginava que esse feito extraordinário fosse acontecer. Então Deus abriu o mar vermelho para o povo passar e depois fechou sobre o exército de Faraó. Lá no livro de Êxodo 14, no livro de Êxodo 14, do 15 ao 31, aqui o 15 nos diz: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. E assim chegaram do outro lado com os pés enxutos. Deus supriu todas as necessidades do povo enviando maná e água. E é importante a gente dizer que ainda assim o povo murmurava. O ministério de Moisés não foi um ministério simples, porque o que o Senhor propunha através da vida dele era algo assim extraordinário, algo que ninguém, nenhuma parte da história da vida tinha vivido ou imaginado. Então nós podemos aqui imaginar os questionamentos do povo, achando inclusive que Moisés era louco, e nós vamos ver esses relatos mais à frente, quando o povo começa a murmurar. E a murmuração, a incredulidade, a rebeldia do povo fez com que a peregrinação rumo à Terra Prometida ela durasse 40 anos. E o resultado foi que a geração que havia saído do Egito, ela morreu antes de entrar na Terra Prometida. Várias gerações surgiram nesse período, lá em Números 14, 20, 35. Enquanto liderou o povo, Moisés ele enfrentou várias oposições. O povo questionava várias vezes a autoridade dele. Lá em Números 16 tem esse relato. E Moisés conduziu o povo até as fronteiras da terra prometida. Inclusive, ele enviou espias para investigar a terra, para olhar. E aí aquela passagem que nós temos lá de Números 13, que retrata esse envio dessas pessoas para poder acompanhar, ver a terra. 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã, lá no livro de Números 13. Entretanto, Moisés não foi autorizado a entrar na terra. Ele e Arão, eles pecaram contra Deus no episódio onde eles feriram uma rocha. Deus havia ordenado, lá no livro de Números 20, Deus havia ordenado que Moisés falasse com a rocha para que desse água ao povo de Israel. Só que ele falou com ira e agiu com arrogância, tomando para ele o lugar e a honra que era de Deus. E Deus não divide. O Senhor não divide a honra e a glória dele com ninguém. Com ninguém. Então, e ele agiu com violência. Aqui no livro de Números, no Números 20, 11,
Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Então, Moisés, ele orou e lamentou profundamente o castigo de não entrar na terra prometida. E a gente vai ver isso lá no livro de Deuteronômio, capítulo 3, do versículo do 24 ao 27. E no fim, na véspera do fim do seu ministério, da sua própria vida, Moisés, ele arrumou a casa e se despediu do povo de Israel. E Josué ficou como seu sucessor diante do povo, e Josué entrou com Israel na terra de Canaã. Na ocasião, né, da morte de Moisés, ele subiu ao Monte Nebo e pôde contemplar de longe a terra que o Senhor havia preparado ao povo de Israel. E com 120 anos Moisés morreu e foi sepultado pelo Senhor no vale da terra de Moabe. E estamos finalizando, falando sobre a vida de Moisés, e nós temos vários aprendizados, entendendo a importância do livro de Moisés. Eu acho que é importante deixar claro que a nossa reverência não é a Moisés, a pessoa de Moisés, a nossa reverência sempre ao Senhor. Mas homens e mulheres da Bíblia nos inspiram, e como eu falei inicialmente, eles nos inspiram com princípios espirituais que vão fortalecer a nossa caminhada na fé. E o que a gente pode aprender com o ministério de Moisés é que durante a liderança, ele escreveu, como eu falei, os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Moisés, ele foi sim um homem fiel a Deus, preocupado com a honra do nome do Senhor, lá no livro de Números 14, 13. Moisés pecou? Pecou. E é interessante porque a Bíblia não esconde, o Senhor não esconde. Há homens e mulheres, todos esses personagens que nós estamos estudando, eles eram homens e mulheres como nós, passíveis do pecado, porque nós somos pecadores. Não existe, o único sem pecado é Jesus. Não existe homens e mulheres nessa terra dos viventes que não tenha pecado, que não seja pecador. E a Bíblia, ela não esconde isso de nós, porque isso nos inspira e nos ensina a cada vez mais buscar ao Senhor, estar alinhado e aliançado e colocar a nossa dependência nele. Então, com Moisés, a gente aprende também que a fama dele como um grande homem escolhido por Deus se estendeu desde o tempo de Josué até o tempo do Novo Testamento. O Novo Testamento faz inúmeras referências a Moisés. E como eu falei, são inspirações que eu e você devemos nos preocupar. Daqui a 10, 20, 30 anos, que pessoas possam lembrar da gente como pessoas que inspiraram a fé, pessoas que trilharam uma caminhada de fé e que deixaram um legado, como essas pessoas deixaram para a gente hoje. Hoje, em pleno século XXI, a gente estudando, a gente aprendendo sobre o ministério, a vida e ministério de Moisés. Então, é esse legado que nós precisamos perseguir para a nossa caminhada cristã. O Novo Testamento fazendo referências, aí temos aqui o livro de Marcos, Lucas, João, que fazem referências ao ministério de Moisés. E quando o Senhor fala sobre a história de Moisés, ele sempre deve ser lembrado que ele e o profeta Elias, eles apareceram ao lado de Jesus no episódio da transfiguração. Ele foi o grande legislador de Israel e Elias o grande profeta da nação. Na ocasião, eles falaram da morte iminente de Jesus, apontando para o fato de que a lei e os profetas testificaram de Cristo, lá no livro de Mateus 17, 2. E aqui a gente encerra essa aula,
esse estudo sobre a vida de Moisés, do qual eu espero que o Senhor continue a revelar muito mais daquilo que Ele tem no profundo, no oculto, no particular, que a gente possa estar aprendendo mais e mais com esses personagens. E eu glorifico a Deus pela Igreja Metodista em Pilares, pela escola dominical, pelo corpo pastoral da igreja que tem visão, cumprindo o propósito e a missão da Igreja Metodista aqui nessa terra, que é o ensino. Então eu glorifico a Deus pela vida dos coordenadores, dos professores, de toda a equipe que participa, que se empenha, que se envolve na propagação do reino através do estudo da palavra de Deus. Então que Deus te abençoe poderosamente, que você também seja inspirado a levar a palavra do Senhor para outras vidas, das quais, por exemplo, que eu ou os outros professores não possam alcançar, mas que você possa. Então, que você não deixe de cumprir, de dar ouvido e dar voz ao chamado do Senhor para a sua vida. Que Deus te abençoe, que essa aula frutifique mais e mais e alcance um número máximo de pessoas. Eu agradeço muito essa oportunidade que o Senhor nos dá e a Igreja Metodista em Pilares. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.